Hoje eu vou contar pra vocês como eu fui da pessoa que não conseguia juntar nem R$ 5 por mês pra pessoa completamente obcecada por juntar dinheiro. A verdade é que tudo começou a mudar mais ou menos 1 ano e alguns meses atrás, porque eu já trabalhava há quase 3 anos, hoje eu já trabalho há 4 anos, eu já trabalhei numa empresa de varejo, já trabalhei numa agência de marketing, já trabalhei numa multinacional de tecnologia, vocês podem ver aqui, bem eclética. E aí, em todos esses anos eu fui ganhando dinheiro, sempre fui remunerada. Nas primeiras 2 empresas eu era estagiária e na terceira eu fui assistente. E em todos esses anos eu acho que eu não juntei assim nenhum real. Na verdade eu só acumulei dívida, né? Eu fiz mais dívidas. E aí há mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e alguns meses atrás, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e eu gastei muito, gente. Eu gastei tudo que eu tinha, porque assim, eu já não tinha nada, mas o que eu fiz? Eu recebi o salário do mês e eu converti todo esse meu salário para dólar. E sim, não pagou conta? Não, não paguei nenhuma conta minha. Eu era totalmente responsável, tá, gente? Só um parênteses aqui, totalmente responsável financeiramente. Então, não paguei nenhuma conta minha, converti aquilo tudo em dólar e gastei absolutamente tudo nisso aqui, gente, em coisas que eu não precisava. E aí, quando eu voltei, eu vi que eu tinha um acúmulo de contas para pagar e que eu não tinha dinheiro para pagar porque eu tinha gastado tudo. Aquilo me deu primeiro um desespero e depois uma virada de chave. Tipo, cara, olha tudo que você comprou. Que beleza, vai me servir por um tempo ou outro e depois vai ficar jogado no meu armário. Mas assim, e aí? E a vida depois? A vida continua. Você tem conta para pagar. Eu tinha mais de 5 mil em dívidas nessa época. Você tem mais de 5 mil em dívidas, você tem cartão para pagar. E aí? E aí foi quando virou essa chavinha na minha cabeça de, cara, eu preciso ser mais responsável. Eu tenho 22 anos, na época eu tinha 22 anos. Não, na época eu tinha 21. Na época eu tinha 21. Eu falei, cara, eu preciso mudar, porque assim, quem vai ser eu daqui a 5, 10 anos? O que eu vou ter? Produtinho de skincare, de cabelo, que eu usei uma vez ou outra, depois ficou largado no armário? Eu vou viver disso, a minha vida vai ser isso. Esses vão ser os meus bens. Eu não vou ter um carro, eu não vou ter uma casa, porque do jeito que tava indo, eu não ia ter nada. Foi quando eu comecei a ver vários vídeos sobre finanças. Gente, tudo muito simples, tá? Muito básico, assim, porque eu não tenho muita paciência pra ficar estudando muito a fundo, assim, não é a minha área é marketing. Mas eu comecei a me interessar muito por aquele universo de finanças pessoais mesmo, na verdade. E eu comecei, gente, a usar todas as estratégias que falavam. Comecei a realmente juntar dinheiro, comecei a me organizar e tudo foi ficando mais claro, tudo foi fluindo muito mais. E aí eu comecei a aprender algumas coisas e tudo mais, e comecei a passar o meu conhecimento lá na outra rede, inclusive alguns vídeos foram explodindo e a gente foi aprendendo junto, enfim. E aí hoje eu vou falar pra vocês o que funcionou, o que não funcionou dessas dicas e o que eu realmente fiz pra conseguir sair de 5 mil em dívidas, para conseguir juntar dinheiro, uma reserva de emergência. Eu vou contar tudo aqui, gente. São dicas reais, são coisas que realmente funcionaram, tá? Não é nada, eu não sou economista, não sou nada disso. Eu vou falar o que funcionou pra mim. Com certeza a primeira coisa foi encarar o problema de frente. Porque assim, gente, eu sabia que eu tinha um monte de dívida, eu sabia que eu estava devendo cartão, eu sabia que eu tinha muita conta para pagar, mas eu não sabia quanto era, para quem eu estava devendo, quanto exatamente eu estava devendo. Por quê? Porque eu tinha medo de encarar a realidade. Eu tinha medo de entrar na minha conta do banco e ver, tipo, caraca, tá ruim. Eu tinha muito esse medo. E aí, uma das primeiras coisas que eu fiz foi encarar o problema todo de frente. Foi ver quando eu tava devendo, ver para quem eu tava devendo, e aí eu anotei tudo num papel, gente. Eu fiz realmente, assim, um mapa. Eu até depois fiz um template, eu vou deixar o link do template, é totalmente gratuito, aqui na descrição, para vocês fazerem meio que um diagnóstico da vida financeira de vocês. Então é isso, é você realmente pegar todas as suas dívidas, numerar. Sabe aqueles números que ficam te ligando para falar que você está devendo? Você vai ter que atender o número. Olha, quanto eu tô devendo? Gente, dói. Essa ligação dói, tá? Eu tava devendo 3 mil para minha faculdade. Pra vocês terem noção, eu estava devendo 3 mil para minha faculdade. E aí, eu atendi todos esses telefonemas, anotei um por um quanto eu tô devendo em cada um, e aí fui começando a negociar essas dívidas e ir pagando. Mas vai parcelar a dívida? Se tiver que parcelar e ir pagando aos poucos, sim, gente, você vai fazer isso, porque de pouco em pouco a gente enche a cesta. Então, assim, eu parcelei todas as minhas dívidas, terminei de pagar no final do ano passado.
Então, assim, vai parcelando as dívidas, você vai ver que vai ser um gasto fixo a mais pro seu mês, mas quando você for pagando aquelas dívidas, vai te dando um alívio muito grande. Acabei embalando na parte de dívidas, mas tudo bem, depois a gente vai voltar lá. A segunda coisa que eu fiz, gente, foi assim, identificar o meu ralo de gastos. O que é isso? É identificar onde eu estava gastando mais. Se era em compra, se era em conta, se era em, sei lá, iFood. Foi identificar o meu ralo de gastos. Porque assim, chegava no meio do mês, eu já não tinha nada. Eu não tinha dinheiro nenhum pra nada. E nessa época eu já tava ganhando bem mais do que quando eu era estagiária, tá? E eu não tinha dinheiro nenhum pra nada, gente. Sendo que eu não pago aluguel, eu não tenho filho. Então é pra sobrar. Tá entendendo? É pra sobrar um dinheiro. Se você não tem grandes responsabilidades, é pra sobrar. E não sobrava, gente. Aí eu ia ver minha fatura, era Uber demais, era iFood demais, era um monte de compra, esmalte, muito. Eu sempre comprei muito esmalte, coisas de beleza. Então fiz um tratamento de choque. Eu falei, não, agora, a partir de agora, durante 6 meses, eu não vou mais comprar roupa, eu não vou mais comprar esmalte, produto. Óbvio que a gente acaba comprando uma coisa ou outra, mas assim, gente, eu diminuí drasticamente. Eu fiz literalmente um tratamento de choque depois de identificar o meu ralo de gasto. Eu falei, não, com isso aqui eu não vou gastar mais. E, gente, milagrosamente começou a sobrar dinheiro no meu mês. E aí eu fui juntando, mesmo que fosse pouco, gente. Eu comecei a juntar, acho que R$ 30 por mês, R$ 50 por mês. E não tem problema, mas você vai juntando de pouco em pouco. A terceira coisa que eu comecei a fazer, e faço até hoje, na verdade me ajuda muito, foi anotar todos os meus gastos todos os meses. É chato? É, mas, gente, isso fez uma mudança na minha vida muito grande. Isso mudou muita coisa pra mim, porque assim, eu não sabia quanto entrava, quanto saía, quanto eu ia juntar no mês, eu não sabia de nada, gente. Depois que eu comecei a anotar os meus gastos, eu comecei a ter uma noção das coisas. Pô, o meu salário é tanto, se eu fizer uma renda extra, vai entrar isso, eu gastei isso, ó, tô usando muito o cartão tal, tô usando muito Pix, tô usando muito débito. Então eu comecei a ter essa noção, essa consciência da minha vida financeira, anotando os meus gastos. Então assim, eu anoto todo dia? Não anoto, gente. Eu tiro um dia da semana, normalmente é domingo, e eu anoto tudo que eu gastei na semana. E aí eu já programo para a semana seguinte, tipo, ó, na semana que vem eu vou dar uma segurada de restaurante, eu vou dar uma segurada de roupa, de shopping, enfim. É maravilhoso, gente. Realmente mudou minha vida. Eu anoto na minha planilha, né? Que eu fiz uma planilha muito básica, muito simples, assim, de controle financeiro mesmo, pessoal. Então você só anota as suas entradas, saídas, os seus gastos fixos, né? Que são suas contas, enfim, gastos que você tem todo mês, e os gastos variáveis, que são os gastos do dia a dia. Gente, é perfeito, separa por categorias também. Eu vou deixar o link na bio para vocês, porque assim, é muito perfeitinha. Não é nada mirabolante, não tem que saber Excel, nada disso, é super simples. Quarta coisa que eu fiz foi parar com vícios financeiros. Eu tinha muito vício de, um produto meu tá no final, meio pro final, eu já ia lá e comprava outro. Vi tal coisa na promoção, já tenho 2 em casa, mas vi tal coisa na promoção, eu ia lá e comprava porque tava valendo a pena. Promoção, compre um, leve 2, comprava. Compre um, outro por 50% do preço. Parei com isso, gente, porque quando eu fui ver, eu tava com um armário lotado de coisas, um monte de dinheiro gasto que eu poderia estar juntando aquele dinheiro por mês, e um monte de coisa que depois viravam coisas jogadas no meu armário. Então parei com vícios financeiros. Vai ter live de promoção, não quero ver, porque eu sei que se eu ver eu vou querer comprar. Tô sem nada pra fazer, vou entrar na Shopee pra passar tempo, não faço mais. Vou entrar na Shein, não faço mais, porque se eu fizer eu sei que eu vou gastar. Então assim, identificar e cortar esses vícios financeiros foram perfeitos pra mim, porque me ajudaram muito. Em quinto lugar foi priorizar minha vida financeira. Ana Lu, vamos sair pra tal lugar? Não vou. Ana Lu, vamos comprar tal coisa junto? Não vou. Ana Lu, promoção não sei o que, não quero. Porque se eu ficar dizendo sim pra tudo que eu dizia antes, minha vida financeira vai ser igual. Então você precisa abrir mão de algumas coisas. Você vai deixar de comprar tudo que você quer? Não. Você vai deixar de sair, vai viver numa caverna? Não, gente, mas é simplesmente ter mais equilíbrio, sabe? Você ter um equilíbrio da sua vida financeira e colocá-la como prioridade. Se sair para aquela festa, para aquele restaurante, vai te descapitalizar, vai te deixar sem dinheiro para pagar suas contas, ou vai tirar o dinheiro que você vai juntar, então você não vai. Infelizmente, você não vai sofrer por causa disso. Você só não vai. Da próxima vez você vai estar melhor, você vai estar com um dinheirinho mais legal, você vai, sabe? Aprender a dizer não
para os outros para dizer sim para a sua vida financeira. Se você tá cheia de dívidas, se você tá com um monte de coisa para pagar, por que você vai ficar saindo sexta, sábado, domingo, pedindo iFood todo dia, comprando um monte de coisa que você não precisa se você sabe que você tem uma dívida para pagar? Então, é fazer realmente aquilo que eu falei, um tratamento de choque. São alguns meses dizendo não, priorizando totalmente a sua vida financeira. Sexto lugar, e essa é para quem não consegue sair do ciclo vicioso de cartão de crédito. Gente, eu tive que parar de usar cartão de crédito porque eu não tinha limite nenhum comigo mesmo. Então, assim, eu achava que cartão de crédito era uma extensão do meu salário. Então, eu fazia assim, acabou meu salário, agora eu vou usar o cartão. E aí, gente, vinha umas faturas gigantescas no mês seguinte que eu não conseguia dar conta. E aí eu fazia dívida e com outro cartão, ia fazendo o ciclo do cartão. Então, gente, eu fiz um tratamento de choque também com cartão de crédito. Parei totalmente de usar. Ana Lu, mas e pontos, mas e milhas? Gente, como você tá enforcado até o pescoço, com dívida, com conta para pagar, com cartão para pagar, você não vai pensar em ponto, gente. Você não vai pensar em milha. Você não vai. Você vai pensar em respirar novamente, conseguir viver um pouco mais tranquilo. Depois você pensa em ponto, milha, porque aí você vai usar, mas eu preciso de ponto, milha como uma desculpa para gastar. Então não, você vai ficar sem cartão de crédito um tempo ou com um limite muito baixo para você conseguir se recuperar, parar com o vício de cartão, porque é um vício, gente, é um vício. Então, assim, eu parei totalmente com o cartão, tirei o limite, assim, sofri para pagar os cartões, mas assim, paguei e hoje eu só tenho um cartão de crédito com limite baixíssimo para emergências. Por quê? Porque eu sei que eu não tenho discernimento. Ainda hoje, se eu tiver um cartão com limite legal e tal, eu vou gastar. Então, gente, eu tô assim, ainda em processo de melhora. Mas se você sabe que não consegue se controlar, não consegue controlar os seus gastos, não tenha cartão de crédito. E em sétimo, já estamos chegando no último, foi começar a juntar o meu dinheiro no início do mês. Então, assim, gente, antes eu deixava para juntar no final do mês, se sobrasse. E isso acabava que nunca funcionava, porque nunca sobrava. Então, assim, eu recebi o meu salário, eu já tiro pelo menos 20% para juntar. Mas Ana Lu tem outras coisas para pagar. Tira o dinheiro que você vai juntar e você vai se virar com o resto que vier. Gente, claro, se der, tá? Se você falar, Ana Lu, só sobra 10 reais do meu salário. Então, ok, esse 10 reais você vai juntar. Mas isso que é aquilo. Você quer mudar ou não quer? Aí é uma decisão sua. Se você quiser realmente mudar, você vai fazer isso. Se você não quiser continuar na mesma, ok, você não junta. Então, assim, junta no início do mês. Recebeu, já tira. Tira e coloca num lugar que você não consiga tirar. Caixinha do banco, embaixo da cama, em qualquer lugar. De preferência, um lugar que renda, né, gente? Então, uma caixinha ali do banco já serve nesse primeiro momento. E isso me ajudou muito com a questão de não conseguir juntar dinheiro antes, porque eu gastava tudo e aí realmente não ia sobrar. Então hoje eu obrigo a sobrar, porque assim, eu já tiro antes. E por último, mas não menos importante, renda extra. Gente, fazer renda extra assim me salvou, porque me deu um alívio financeiro muito grande, tá? Eu vivia antes com meu salário e tudo mais, pagava minhas contas, e aí eu comecei a fazer renda extra, comecei a produzir conteúdo pra internet, comecei a fazer várias coisas de renda extra. E aí esse dinheiro que entrava da renda extra, que entra ainda no caso, eu junto, gente. Tudo da minha renda extra eu junto. Eu não uso nada pro meu uso pessoal do meu dia a dia. É tudo pra juntar. Então imagina só, você ganha o seu salário, tudo bem, de boa, legal, e você tira o que você vai juntar do seu salário. Só que aí, quando você faz renda extra, você não vai mais precisar tirar do que você ganha do seu salário. Você vai juntar a renda extra. Então você vai viver uma vida mais confortável, porque você vai ter um dinheirinho a mais para viver no seu dia a dia. Deu para entender a lógica ou não? Então, assim, é muito bom para conseguir juntar dinheiro, para pagar uma dívida, para viajar, para fazer uma cirurgia, gente, qualquer coisa. Então, assim, façam renda extra, porque vale muito a pena. E hoje em dia tem várias formas de fazer renda extra, tem vários cursos aqui na internet ensinando. Eu posso até trazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem, porque vale muito a pena. E eu acho que foi isso, assim, o basicão de tudo que eu fiz. Lógico que tiveram várias estratégias, várias outras dicas, mas essas são as dicas principais que eu segui, né, dos gurus financeiros que eu via na internet. E essas foram as dicas principais que eu aprendi, assim, que realmente mudaram completamente a minha vida financeira, gente. Hoje eu sou uma pessoa com uma tranquilidade financeira muito maior. Não que eu esteja ganhando muito mais, mas eu tô muito mais organizada. Eu consigo saber tudo o que tá acontecendo na minha vida financeira. Se não me cabe, eu não vou. Se eu não posso comprar, eu não compro. Eu não fico parcelando mais em milhões de vezes. Então, assim, essa consciência financeira que é legal.
é esse controle que você tem sobre o seu dinheiro de fato, porque você sabe tudo o que está acontecendo e que antes eu não tinha. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. É um processo lento, é um processo que exige esforço, vai exigir dedicação, mas que vale muito a pena. E deixa aqui os comentários de vocês. Eu vou trazer mais vídeos sobre isso, então já se inscrevam no canal e me sigam lá no Instagram também, que eu trago dicas diárias, vídeos, enfim, vários conteúdos lá sobre dicas financeiras e no TikTok também. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo!